Mulheres vivem em um campo minado de pressão. Cobrança de ter filho, casar, ter um corpo impecável, ser bem-sucedida, manter tudo sob controle. O pior é que essas cobranças elas não cessam com o tempo. Mulheres de meia idade afirmam que essas cobranças se tornam ainda piores, mais desafiadoras diante dos papéis de sociais e pessoais que enfrentam nessa fase de vida. Essas pressões levam a prejuízo na autoestima, a saúde mental também prejudicada. Estudos mostram que as mulheres maduras têm mais ansiedade, depressão e estresse crônico. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Pressão social imposta às mulheres maduras. Com ela, gente, estou super feliz e vou contar já por quê. Psicóloga Michele Bonfim, seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, Maíra. Bom dia. É um Maravilha. prazer estar aqui. Que bom, que bom. Olha, conheço Michele e estamos aqui representando mulheres maduras, não é, Michele? Exatamente, 40 a mais. 40 mais, 40 mais. Com E propriedade para falar sobre isso, né, Maíra? exato, e propriedade não só de vida, mas também de experiência clínica, Isso. né, Michele? Uhum. Como é que você descreve essa pressão social vivida pelas mulheres? Sim, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente precisa pensar um pouquinho ali por que essas mulheres sofrem tanto dentro das próprias estatísticas, né? Elas vêm sendo ali mostradas, né, com um número muito superior aos homens de adoecimento, seja ele mental, que a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre essas pressões, como também físico. As mulheres têm, em primeira medida, ali a questão biológica. Né? Elas vêm experimentando ao longo dos ciclos do próprio mês oscilações de humor, né? Pelas questões hormonais, ao diante da vida mesmo, né? A maternidade, o parto, o pós-parto, a menopausa, né? No caso dessas mulheres mais maduras. Então, tudo isso tem uma influência biológica direta na questão do adoecimento em saúde mental, nessa forma de se perceber no mundo. E eu penso que aqui a gente precisa, talvez, dar uma voz maior a essas mulheres, né? Nesse sentido das pressões sociais, o quanto a sociedade, que é estruturalmente machista, né? Tem um patriarcado ali que nos envolve e que também está dentro, né, de nós mulheres, nós também acabamos reproduzindo muitas vezes isso, como esse cenário não favorece para que a gente encontre essa a nossa se sinta à vontade dentro da nossa identidade, dentro da nossa autenticidade, a nossa espontaneidade de ser no mundo. Então, eu acho que é mais ou menos por ali que a gente vai olhar um pouquinho. Maravilha. E é isso mesmo, assim, importante você trazer desse desse contexto todo, né, Esse de pan, né, que ex estamos mergulhados. exatamente, exatamente. É muito comum, eu resolvi trazer esse assunto para cá, fazer esse episódio, Michele, porque é muito comum, essa fala sofrida da mulher, né. Seja a Sim. mulher que já teve um filho, mas que é cobrada para ter mais de um, Uhum. a mulher que não teve filho e que chega nessa maturidade e fala: "Meu Deus do céu, eu não fui suficiente, eu não atingi o que era esperado, eu não alcancei isso", né. Uhum. A mulher que tem filho, tem um bom casamento, ali é feliz com o que tem, mas é cobrada de ser uma boa profissional, de ter um trabalho. E como é que você visualiza as repercussões dessa cobrança? O que que pode gerar? O que que você visualiza na clínica que Uhum. pode gerar em termos de impacto na saúde mental? Isso. Eu acho que, em medida, o próprio adoecimento ele surge quando eu começo a não ter essa delimitação do que é meu, do que é o meu desejo, do que sou eu enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto ser humano, e do que é de fora, do que é da minha família, do que é dessa cultura, o que é dessa sociedade. Então, quando eu começo a me perder, qual é esse limite? Quando eu não consigo, e aí é muito no sentido da identidade mesmo, Uhum, né? Então, entra o adoecimento em saúde mental ali.
É importante, eu acho que talvez eu falar, até pelas minhas próprias leituras, né, muito voltada para a psicanálise, que dentro da própria psicanálise, a mulher ela sempre foi muito rechaçada, né? Lá em 1800 e pouco, 900 e pouco, o próprio Freud ele traz muito essa mulher enquanto sujeito da falta, né? A mulher não tem o falo, a mulher ela é definida diante do que ela não tem da figura do homem. Então é essa busca incessante pela ser da falta que é a mulher. Ela vai buscar então o falo, ela vai buscar ter o filho, que é uma forma ali de se colocar enquanto poder, essa ideia da reprodução, que é o que a gente vê muito, até no teu discurso agora, Sim. né, dessa cobrança, tem que ter um filho, tem que ter o segundo filho, tem que ser a esposa perfeita, né, tem que estar nesse lugar de submissão, mas dentro de uma história, né, uma questão histórica que a mulher conquistou outros espaços. E ela não conquistou esses espaços para estar nesse novo espaço. Ela vai abrangendo sempre mais. Então, há essa sobrecarga mental ali que culmina no adoecimento. E é interessante também a gente trazer a própria ideia da psicanálise que eu toquei aqui, que dentre as próprias teóricas da psicanálise lá dos seus primórdios, né, Melanie Klein está ali, ela também foi rechaçada naquele contexto, ela se debruçou um pouco da sua teoria sobre o feminino e que por ser uma mulher sem formação, mãe, que atuava muito ali dentro do ramo da família, ela não teve muitos seus prestígios como os homens dentro da psicanálise trouxeram. E aí vem um salvador ali, vamos dizer assim, Aham. dentro da psicanálise, né, da mulher, que é o Winnicott. O Winnicott, ele é um médico, né, pediatra, que ele tinha acesso à saúde dessas mulheres através do cuidado das crianças, então ele tinha um acesso maior às famílias. E ele começa a trazer a ideia de uma mulher, que é onde ele se distancia da própria ideia do Freud, né, de uma mulher que é uma mãe suficientemente boa. A mãe precisa ser suficiente para seu filho. O seu filho cresce na falta, onde a mãe falta, então é possível esse filho crescer dentro da própria teoria do desenvolvimento psíquico ali, né, infantil. Então ele vem ali um apaziguador que vale a pena às vezes a gente voltar um pouquinho teoricamente tentar compreender essa construção também. Só que essa mulher, né, e aí dentro do próprio desenvolvimento infantil ali, ela precisa se identificar com uma mãe que é suficientemente boa porque ela precisa faltar. Então ali a gente vai encontrando um pouquinho de um apaziguamento em relação às faltas dessa mulher, dessa construção ali da família, da educação, desenvolvimento dos filhos, mas que ela continua sendo um sujeito dessa falta, né? Olha só que interessante, ou seja, né, o Winnicott trazendo aqui o que deveria ser óbvio, mas ainda é um desafio, Uhum. muito atual, de que a gente tem que mirar no suficiente, não Isso, não no perfeito, né. Não sim, dá, porque de fato a falta é inexorável. Mas, também muito importante você trazer, Michele, essa questão dessa busca. É uma falta, sim, todo desejo parte de uma falta, né. sim, E aí, essa falta que é individual, mas ela é imposta socialmente por enfim, um imaginário coletivo, faz com que a mulher ela acabe absorvendo para ela essa necessidade. E aí vamos pegar o exemplo da mulher que acredita que para ela ser boa, uma boa filha, uma boa mulher, uma mulher, bem-sucedida, ela precisa ter filho. E aí ela uhum, fica lutando com isso e muitas sim, vezes contra o organismo, né, porque o sim, organismo não ajuda, tem que fazer fertilização e vai nessa saga. Muitas vezes ela consegue e se depara ainda com o vazio. É isso? sim, Você visualiza isso na clínica? sim, exatamente isso. A gente percebe que essa busca, e aí de novo, né, onde vive o adoecimento, que ele não se instala logo no começo, né? Tanto que tem a questão do relógio biológico. As mulheres chegam perto dos 30 anos, elas começam a se debater pela busca por esse filho ali que foi outrora, né, tido como obrigação. E é uma ideia até da gente desconstruir, porque existem muitas mulheres que decidem hoje, né, não ter filhos e que são muito felizes, Uhum. né? Tem muitas mulheres que conseguem sustentar esse desejo e conseguem encontrar ali essa plenitude também, né?
Mas dentro dessa ideia da necessidade de uma maternidade, isso vira uma busca incessante. E é uma busca, como você coloca, contra o próprio organismo. Tem mulheres que não conseguem ter filhos naturalmente. E aí isso vira uma busca, duas buscas, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu tenho experiência dentro do consultório de pessoas que estão há 8 anos buscando. E em um determinado momento consegue, né? Consegue esse filho diante ali, já que estamos trazendo a ideia das mulheres com uma idade maior, né? De os seus 35, 40 anos, essa fertilização, o próprio procedimento, ele é feito, né? Com mais embriões, e a possibilidade de vir gêmeos, de vir tetrigêmeos ali é muito maior. E aí essa mulher se confronta com 1, 2, até 3 filhos, e não era isso. Só que aí ela já está ali toda envolvida biologicamente, que a questão hormonal desses tratamentos é muito delicado, né? Sim, Para um exato. corpo físico que vai se transformando, para a mente, diante, né, da questão da saúde mental mesmo, por esses hormônios. E essa mulher não encontrou, porque não era isso. Não era esse filho que faltava, né? Não era esse segundo filho que faltava, não era esse lugar que é almejado ali, que parecia almejado por ela, não era isso que vai a preencher também, Olha só. né? E aí ela se vê nesse cenário caótico, né? Mais adoecida ainda. Exato. Às vezes é uma menos-valia, é uma crença de Sim, insuficiência, buscando ser suficiente ou ser validada, né, pelos sim. seus ou pela sociedade, e esse momento não chega. Esse Uhum. momento não chega, às vezes, né, num grande concurso que a mulher busca, porque ela quer ter esse Sim, lugar de voz, ou na maternidade, sim. né? Entra também um pouquinho da própria objetificação do corpo da mulher ali, né? Boa. Tem que ter o corpo perfeito, tem que ser uma boa mãe, tem que ser uma ótima Exato. profissional que se destaca na sua carreira, né? Tem que ser independente financeiramente desse homem, né? Isso. E aí dentro, vamos pensar no corpo ali, né? Tu falaste dos concursos de beleza e tudo. Ela precisa ser magra, mas não muito magra, né? Ela Aham, precisa ter aham. músculos, mas não muitos músculos, né? Então, assim, nunca é o suficiente para a sociedade. E a mulher, quando ela engole, né? Quando ela não se apercebe dessa questão que vai reproduzindo com ela mesma e com as outras, né? Com o mulherio de forma geral ali, ela acaba adoecida, né? Exato, exatamente. E aí, muitas mulheres falam bem assim, mas não é ninguém me cobrando, sou eu, é uma coisa minha. Mas não Sim. tem como separar o que é social do que é psicológico, né? É tão complicado. Fisiologicamente, nós temos um sistema nervoso que é ativado em situações de iminência ou situações reais de exclusão, de rejeição. Isso Sim. instintivamente falando, né? Esse eixo do estresse é ativado porque nós precisamos viver em sociedade para sobrevivermos. Então, imagina isso sendo construído ao longo da vida toda, ouvindo ouvindo que você precisa ser X, Y, Z. Uhum. Isso passa a ser você mesmo, né? Uma meta, é isso. Passa a Uhum. ser uma Pessoal. meta pessoal de vida. Uhum. E aí, imagina, eu queria trazer esse assunto, é de que não é o vizinho que está cobrando você. É Uhum. você cresceu num seio familiar que a sua mãe, que você ama tanto, ou o seu pai, coloca isso para você, né? De uma Sim. forma indireta, de uma forma tácita ou uma forma direta, de que você Uhum. precisa alcançar esse lugar de mãe ou de profissional, ou de. Às vezes, até uma mãe que tem uma frustração numa área da vida e fala: não, Sim. você precisa ser. O seu trabalho é o seu marido, né? Uhum. Ou você precisa ser mãe, sim, porque, enfim, de alguma forma ela Sim. confronta a maternidade dela. E aí o não sei se você visualiza assim, mas quando você não atinge isso, não é até inconscientemente a frustrar o vizinho de Uhum. novo, Uhum. mas é você deixar de ser essa boa filha, ou você Sim. ter ameaçado um amor e uma aceitação de uma pessoa que você ama tanto, que, Sim. Que é a figura da que é a mãe, muitas figura da vezes. mãe. Uhum. E Sim. aí, o que E eu fazer? acho que a grande ideia, se vamos pensar, Maíra,
na proposta da análise mesmo, né? E aí a análise que acontece ali no ambiente clínico, mas também que é o que a gente está promovendo aqui, essa reflexão, né, do que eu estou fazendo, tornar-se consciente esse caminho mesmo, essas propostas e a desconstrução. Né? Ao passo que a gente vai desconstruindo, se situando dentro do mundo, o que é meu, o que é social, o que é cultural, o que é da história da minha família. Tem também as questões ali, você até pontuou, as frustrações de uma mãe que vai, não, mas eu não consegui, mas minha filha vai. Né? Minha filha vai trazer para mim, né? E Isso. para ela e para os seus ali. Né? Então, tem muito dessa cobrança também, dessa figura feminina. E então, assim, a grande questão aqui é a gente pensar na desconstrução. Deixa eu me situar para poder dissecar o que é meu, o que é do outro, o que é social e tentar assim, encontrar um caminho plausível ali, possível, de novo, né, para encontrar essa identidade da mulher madura que muitas vezes se depara, como a gente falava um pouquinho antes do podcast, no momento de vida que era para estar vivendo a sua plenitude, né, de forma genuína, a sua maturidade Exato. e que não encontra essa paz, muitas vezes, dentro de si mesma, né? Exato. Muitas vezes o sofrimento que a mulher vive é um sofrimento, é um problema que não é o dela. Uhum. Ela, ela internaliza um problema e aí a vida dela se torna um problema, né? Então é Sim. poder deslocar, é poder verificar, ok, mas eu tenho uma amiga que fala bem assim, Maíra, eu tenho uma filha, mas se eu não tivesse a filha, isso não seria um problema nenhum, porque eu estaria feliz, porque eu Uhum. estava feliz, né? Então, será Sim. que esse sofrimento da falta de fato é um problema? Tirando isso, deixando de problematizar o não ter filho, o não ter um emprego, o não ter o concurso público ou um, né? Sim. O que que sobra? Não seria feliz, não seria satisfeito, não Uhum. seria suficiente isso? Isso, e que é uma questão muito individual. Né? Não há uma regra, não Exato. tem uma sociedade para impor isso diante da mulher mesmo, né? Não, você vai ser feliz na carreira, você não é muito uma busca individual e que por Isso. isso a necessidade da gente refletir, se questionar mesmo, entender-se dentro da própria contexto ali, né, social, do contexto familiar para ir encontrando o que é possível, o que se quer, qual é esse desejo que muitas vezes está oculto para o próprio indivíduo, né? Se conhecer, né? A gente está falando Isso. aqui sobre maternidade, mas as pressões são várias. Eu vou Sim. trazer uma outra pressão que, assim, eu tenho acompanhado muito as mulheres e o meu papel aqui é de dar voz a elas, Sim. né? Mulheres maduras que não casaram, que Uhum. não casaram. E aí elas são deparadas, né, com falas do tipo: qual é o teu problema? Ou como é Uhum. que uma pessoa tão, né, bonita ou bem-sucedida, ou, né, pacientes que fazem terapia há muito tempo, terapeutizados, por que estão sozinhas? Como se isso Uhum. fosse a falha, né? Sim. Como é Que que... aí entra de novo a questão da falta. Essa mulher só é mulher diante de um homem. Precisa ter essa figura Pronto. do homem, ou então essa figura do par ali, porque aqui a gente está falando muito de um padrão heteronormativo ali, né? Mas tem as questões das mulheres homossexuais, das mulheres transexuais, né? Então, isso Uhum. também abrange já outras problemáticas que fala muito dos papéis daí, né? O papel do feminino, o papel do masculino, que feminino é esse que a gente está discutindo, que é necessário a gente problematizar de fato, mas é algo muito complexo, porque essa mulher estaria inteira, né? Ela estaria pronta ali socialmente até o próximo passo, até a próxima pressão, diante de um homem, de um casamento, diante de um filho, de um segundo filho. E às vezes não se trata disso. Tem muitas mulheres, porque é a nossa questão da desconstrução, né? Tem mulheres que estão muito, muito felizes em não querer ter filhos e não querer ter um marido, Sim. né? Até tem pesquisas já falando ali de pessoas, né, com 40, 50 anos planejando uma ideia de aposentadoria numa vila com amigos de idosos, né? E que Aham. não precisa, até porque ter um marido, ter uma família, ter filhos, não significa que essas pessoas vão cuidar da gente na velhice. Né? E eu penso, inclusive, que quem se propõe a refletir não quer ter alguém para ter essa função, já nasce com a função de cuidar. Né? Então, é uma questão que a gente vai reproduzindo aí
como mãe, né, eu falo na minha posição de mãe também, de como que eu estou criando meus filhos. Eu, particularmente, tenho um casal. Como eu estou criando essa mulher e como eu estou criando esse homem, né, que daqui a pouco vão tá adultos, né? Sim, sim. Uhum. E é necessário, é tão fundamental se perguntar, se conhecer, para Isso, exatamente fazer esse distanciamento, né? Do que a sim, sociedade impõe e realmente o que eu quero, não é isso? sim, sim. E é interessante aqui, Maíra, enquanto estava falando, até me percebi, lembrando aqui, tem um conceito, também winnicottiano, da psicanálise, da psicologia do ditador, né, que ele traz a ideia de que porque estruturalmente, ou nos primórdios, toda a vida surge de uma mulher. Né? É uma mulher que dá vida, 99,999% das vezes, quem cuida nesse primeiro cuidado ali vem de uma mulher, né? Na amamentação, nos cuidados, no tato ali do bebê e tudo. Então, assim, existe dentro da sociedade, que também permeia muito essa ideia do próprio machismo que é perpetuado, de uma mulher super poderosa, né? De uma mulher na fantasia ali muito poderosa. Ela é capaz de produzir no seu forninho, né? No seu útero ali uma vida. Ela é possível de cuidar e existe uma dependência inicial de uma figura feminina. E essa dependência causa inconscientemente um medo, porque alguém fantasiosamente ali com tanto potencial que me assusta, que me causa medo. Então, o que, que a sociedade vê muitas vezes na pessoa, né, do homem, na figura do homem? Não, se eu tenho medo, eu preciso aniquilar, eu preciso diminuir, eu preciso subjugar, eu preciso silenciar essa mulher, né? E que, na verdade, a gente vem falando ali de uma questão da psicologia do ditador, né? Que reflete hoje, inclusive, nas questões dos números de violência diante da mulher, violência doméstica, né? De mulheres que permeiam o inconsciente masculino de tanta potência, de um potencial tão grande que precisa ser aniquilado. Uau, super, Não. super interessante esse Uhum. ponto de vista, né? E agora eu estou pensando na criação que a própria mulher ela dá para filha e dá para o filho, né? Sim, Esse homem que busca aniquilar a mulher, ele sofre de uma menos-valia, ou ele, sim, né, ele tá ali muitas vezes num complexo de inferioridade que ele se sente ameaçado por essa potência da mulher e ele precisa equilibrar essas isso. forças. Mas será que também dentro desse machismo, e é tudo tão misturado, a mãe, ela não vai criar um filho dependente, mas ao mesmo tempo ele é dependente da mulher e ele tem que ser muito potente ao mesmo tempo, ele Sim. tem que, né, ser muito bem admirado e cuidado. Sim. Não, mas eu acho que é esse o ponto legal, né? Hoje a gente está aqui para debater muito desse feminino, mas também tem uma problemática muito grande em cima desse masculino, Sim. né? E que a ideia, inclusive, quando eu trago essa ideia dessa dependência inicial da mulher, porque o homem, ele foi criado por uma mulher também, Exatamente, né? Então, olha, exato. olha o ciclo ali, né? Que Isso. vai se reproduzindo. E a grande questão que talvez nesse sentido da figura do homem, que não temos como olhar esse feminino fora desse masculino, é a ideia Não, essa mãe, né, que é uma mulher que vai criando esse filho homem também, ela vai proporcionar, e a discussão muito em cima da masculinidade é de trazer uma igualdade do gênero masculino nesse sentido emocional, de que o homem também sofre, de que o homem também sente, de que o homem também tem as suas vulnerabilidades, e é importante que reconheça isso para sair daquela ideia que eu trouxe agora ali da psicologia do ditador, de precisar subjugar essa mulher, e que ele consiga entrar em contato com os próprios sentimentos. E aí é uma questão, por exemplo, Maíra, não sei como que você enxerga isso dentro da tua clínica, mas depois do processo da pandemia, muitos homens conseguiram buscar mais ajuda Muito. psicológica. Né? Por quê? Porque estavam sofrendo, estavam pensando, mas reflexivos não, porque eles adoeceram fisicamente. Isso. Então, é esse o cenário que eu consigo desenhar
diante das estatísticas, né, de quem busca o acompanhamento em saúde mental enquanto homem, enquanto mulher. A mulher vai, quando começa a se identificar, começa a ficar mais chorosa, ou então mais ansiosa, e o homem ele vai quando já existem sintomas instalados, uma crise de ansiedade, um problema ali social, né? Então ele já busca muito mais do que buscava antes, mas a gente está falando então dessa desconstrução da ideia de um homem que precisa ser forte o tempo todo, que não tem o sentimento, Perfeito. né? E ainda, né, me ocorreu aqui de muitos homens que não conseguem falar sobre o que sentem, né? Eles têm esse silenciamento do seu lado emocional Uhum. proposto pela sociedade também, né? Pronto, perfeito. Não, de fato a gente está aqui trazendo problemáticas, mas temos uma sociedade mais madura em relação a isso, né? Sim. Está Uhum. muito melhor até porque temos espaços como esse para Sim. refletir e para, opa, trazer esse convite para enxergar essas coisas. Muitos homens estão na clínica. Eu tenho um paciente de homens 60 anos, 50 e poucos anos, né? Sim. Agora, como você falou, eles vão quando a coisa já está no limite, não Isso. tem. E que é uma leitura também legal de se fazer Ah, das gerações mais jovens, né? Para um homem hoje, na beira ali dos seus 50, 60 anos, buscar, é muito mais mais difícil e precisa ter difícil. sintomas físicos muito mais importantes do que um Isso. jovem ali de 18, 20 anos, né? Eles já conseguem, às vezes, sinalizar para essas famílias que aí vem uma questão das gerações também, dessa desconstrução. Que bom que está acontecendo Muito. essa mudança, né? Isso, muito, muito bom. Olha, várias cobranças. Eu queria fechar com uma cobrança que fala sobre maturidade, que é essa ditadura da juventude. Sim. Precisamos ter corpo impecável, precisamos ter, né, ainda aparentar sermos jovens. E Sim. aí? E aí que as clínicas de estéticas estão Estão cheias, né? cheias, exatamente, exatamente. Mas acaba sendo uma Sim, dificuldade da gente aproveitar o que você falou da plenitude da maturidade, né? A sim, maturidade traz uma coisa tão gostosa, que é uma calmaria maior, uma quietude, né? Só que essa sim, quietude, ela só é alcançada quando a gente tá de bem com essas sim. questões e se aceita, mas aí a contramão, como é que a gente se aceita, aceita as nossas marcas, aceita o nosso corpo maduro, se Uhum. tem essa pressão dos filtros e do corpo e da estética? Sim, sim. É uma questão muito delicada ali, né, Maíra? E a gente volta muito para essa questão da identidade mesmo, Hum, né? A gente trazendo aqui, por exemplo, a questão dos exemplos clínicos, né? É, eu imagino aqui, fazendo uma estatística rápida na minha mente, que 90% das mulheres chegam aos seus 30 e poucos anos, 40 anos, sem conseguir definir ou dizer um não, por exemplo. boa. Né? E o não não é dito ali do só, não, eu não posso porque eu estou ocupada com isso, não, eu não posso porque eu estou agora trabalhando, então não posso ter um outro filho, eu não estou aqui porque eu estou fazendo isso, é porque eu não quero, né? Então, conseguir compreender esse processo do que é, o quem eu sou diante das mulheres, diante do mundo, e conseguir sustentar, bancar essa identidade mesmo, é que é o grande lance ali de sucesso, vamos dizer assim, né? Dessa plenitude, dessa autenticidade que a gente quer buscar e conseguir ver a beleza também nas mudanças, né? Existe um determinado tipo de beleza infantil, uma beleza na Uhum. adolescência, uma beleza no adulto jovem e na velhice também. Né? São mudanças que o corpo vai propondo, é biológico, não tem como correr. Existem os procedimentos para frear um pouquinho, os procedimentos estéticos, né? Mas é muito, tem que ver beleza nisso. E é lindo, né? Um corpo que muda, um corpo que se transforma, um corpo que vai encontrando outras potências, se permitindo a outras possibilidades. Então, eu acho que é muito de uma aceitação, né, de quem eu sou. E aí a Hum. gente volta para aquela ideia de quem eu sou eu e o que que é o outro ali, né? Perfeito, perfeito. E Uhum, quais os caminhos teóricos, claro, uhum, para fazer essa distinção, quem sou eu e o que realmente é do
do outro, da sociedade? Qual o caminho para a autoaceitação, Michele? Eu acho que é um processo muito individual, Maíra, né? Eu acho que é muito da ideia da gente olhando para trás, o que que me define como mulher, o que que me fala sobre a minha experiência de ser mulher é diferente da sua, pela questão familiar, pela questão do lugar que eu nasci, né? Mas eu acho que é uma ideia muito de encontrar a sua individualidade nesse processo, né? Não tem como a gente dar uma forma geral, né? Uma mágica de que toda mulher vai se encontrar fazendo isso ou aquilo, mas é muito do olhar para si, né? De se questionar, se perguntar o que que eu gosto, né? Por que que eu faço determinada coisa? Boa. Por que que eu não consigo deixar de fazer algo que é um sofrimento tão intenso para eu fazer aquilo? Né? Será que o fato de eu estar me obrigando, né? Veja bem, eu estou falando de algo Uhum, pessoal uhum. mesmo, não só de fora, né? Que é essa amostra social que está aqui dentro. Eu preciso fazer isso para sempre, eu não posso mudar de ideia, né? E o que que eu posso fazer? Eu posso experimentar, eu posso deixar de fazer isso e eu posso voltar a ser o que era também. Mas eu posso fazer isso e depois descobrir que também não é isso, né? Eu acho que essa uma busca muito individual mesmo. É interessantíssimo isso. A gente já está aqui, ó, dizer não, né, de buscar e entender. Eu gosto de pensar que é mais importante você saber fazer perguntas do que você responder, Ter as do que respostas, ter as sim, respostas, né? sim. A gente, esse caminho de autoconhecimento é muito do saber perguntar, Uhum, né? Se existe um mal-estar, mas por que que isso é um mal-estar? O que que realmente está pegando, né? uhum, O que que isso fala sobre a história de vida? O que que isso fala sobre você? Como é que você se enxerga diante dessa situação uhum, da sua vida? E de você entender o porquê, você vai poder reposicionar esse uhum. problema ou tirar esse problema da cena, Sim. não é, Michele? Sim, acho que é bem por aí mesmo. É esse processo de autoquestionamento também, né? E aí, a partir do momento que eu me sinto inteira, e não se trata de ter as certezas mesmo, né? Porque Isso. eu não preciso ter certeza. Eu posso Aham. querer isso agora e daqui a pouco eu posso não querer mais também. Mas a ideia é de sustentar isso. E quando eu tenho essa capacidade de encontrar isso dentro de mim, identificar e sustentar para mim mesma, eu consigo fazer isso diante do outro. Né? E que, logicamente, vai mudando, que aí é o que a gente encontra também muito dentro do processo terapêutico, né? Mulheres que vão se transformando e que toda ação tem uma reação. Aí, como é que esse outro lá fora vai experimentar também? Como é que essa mulher, quando volta Boa. para o trabalho, quando volta para a família, né? Como é que ela vai ser vista ali porque ela mudou? Né? E quando ela sai daquele lugar, até um tanto utilitarista ali, né? Uhum, isso. De suprir ali as necessidades, ela também é questionada, né? Por quê? Agora ela quer olhar para si, ela quer se priorizar? Como é que é Aham. isso, É né? engraçado que dizem que terapia torna pessoas egoístas, mas não é isso. Não, É porque não. realmente esse autoquestionamento faz com que a gente quebre padrões. Às vezes o padrão é bom para o outro, não é bom para a gente, Sim, né? isso. E a gente só muda o outro, a gente só muda o nosso meio quando a gente muda a gente, não tem jeito, né? Isso, Eu- força, né, esse meio ali a, pequenininho mesmo, familiar, do a se trabalho, esses encaixar. mundos, a pensar sobre isso também. Por que que ela está diferente? Perfeito. Né? Por que que ela mudou? E aí a gente vem um pouquinho também sobre essa ideia da educação dos filhos, né? Uhum. Como é que eu quero ensinar a minha filha o que que ela precisa fazer, como ela deve se portar, o que que ela deve querer, né? Que é muitas vezes é colocado dessa forma. Se eu como mãe, eu como mulher, eu como essa mulher mais madura e diante do seu filho, né? Suposto saber ali, não estou feliz. Então, eu estou ensinando o quê? Né? E aí Boa. vem muito a ideia do que é falado e dos modelos mesmo, né? Uma mulher que está mais feliz, que é uma mãe mais feliz, ela vai proporcionar muito mais pela educação dessa filha, né? Ou desse filho também, do porquê que minha mãe está feliz, né? Quem está por Exato. trás disso também.
Então, é muito mais consistente do que, de fato, só um discurso, né? Um discurso que se vê na internet, um discurso que está ali no discurso social mesmo, nessa reprodução, né? Então, quanto mais inteira, quanto mais... É muito a ideia da autenticidade mesmo, né? Aham. Quanto mais autêntica eu for, mais eu vou inspirar ali essa filha a ser como eu, ou então buscar a sua individualidade, que não é ser como eu, né? É buscar o seu caminho ali, que pode ser bem diferente do meu, mas autêntico para ela, né? Perfeito, perfeito. A gente vai falando sobre esses temas e me vem vários Vai processos, abrangendo, né? vários processos terapêuticos tão cativos para mim, mas eu vou trazer rapidamente dois. Um é que uma paciente, né, madura, que tem uma filha, mas não tem um parceiro. E ela estava num processo de sofrimento muito grande, porque eu não tenho valor, eu não sou bonita, eu não sou desejada, eu tenho algum problema. E é um problema que eu não tenho solução. Não tenho o que fazer porque eu não controlo quem chega na minha vida, eu não controlo o desejo do outro, né? E aí a gente, no processo terapêutico, foi trabalhando o que é ser mulher, o que é ser, se ver desejável, ou, né, se deparar com a sua beleza. E aí, no processo, ela foi começando a se cuidar, independente do outro. Ela Uhum. foi realmente se conectando com o corpo, com o autocuidado, né, com a beleza, com a postura, com essa feminilidade. E aí, numa reunião, de trabalho, ela foi e ela encontrou, conheceu um rapaz lá, e ele olhou para ela de um jeito muito, sim, Uhum. né, muito forte, de conexão. E ela saiu da reunião tão feliz, não te era só foi só um olhar, Uhum. mas ali ela se viu: "Poxa, olha só, né, eu sou Sim. um ser desejante, né, Uhum. olha só como eu sou bonita, então Sou desejada, eu sou né? Uhum. desejada, então é possível viver os papéis Sim. todos, independente, né, do que a vida nos impõe, a maternagem também, Sim. né, o papel do cuidar. Um outro processo, uma queixa muito grande de, meu Deus, eu preciso trabalhar. Eu tenho filhos, eu tenho 2 filhas, eu tenho um marido, mas meu marido só vai me admirar se eu tiver um trabalho, a sociedade só vai me admirar. Eu não consigo conversar com as mulheres dos amigos do meu marido, porque elas têm trabalho e eu não. E aí foi Uhum. quando ela começou a entender essa necessidade de validação externa, essa Uhum. necessidade de ter valor, e ela começou a perceber: "Espera aí, não, o meu valor não está ali, o meu valor está em quem eu sou". E ela Sim. inclusive entendeu que ela já trabalhou muito na vida, que não quer mais trabalhar, e ela falou: "Pronto, me aposentei disso". Uhum. Ela deu Sim. um novo significado, ela recolocou a situação e hoje ela já assumiu: "Eu não quero trabalhar e eu estou super feliz com isso", né. Então Pronto. é só para dizer que o processo terapêutico, ele é um caminho muito seguro para a gente dar Sim. novos sentidos, né. E aí, nesse caminho, a Michelle é incrível. Já encaminhei pacientes para ela, estudamos juntas. Ela, olha, diziam que na faculdade que nós éramos sósias uma da outra, não é, Mi? Parecidas, né? Parecidas, olha aí. Somos ou não somos? A maturidade mudou ou não mudou? Mi, muito Ai, obrigada pelo obrigada, papo. Eu Maíra. queria que você deixasse aí uma mensagem para essa mulher madura que se cobra tanto. Sim, obrigada, Maíra, em primeiro lugar pelo convite, estar aqui, poder falar um pouquinho, dividir. Adorei, Ai, que curti bastante. bom. E para nós, mulheres, né, eu acho que é muito da ideia de questionar, vamos nos questionar o que a gente está fazendo, por que que a gente está fazendo, é necessário fazer isso, o que que eu desejo que talvez está ali como, né, algo tão fechadinho dentro de mim que eu mesma não consigo olhar para isso e que me tornaria mais feliz, porque a gente precisa, talvez, não a ideia do buscar a felicidade, mas conseguir encontrar essa plenitude que nos contempla ali e como somos, né? Independente da idade, independente do tipo de corpo, independente de termos filhos ou não termos filhos, né? Independente de termos uma profissão ou não termos uma profissão. Então, eu acho que é muito nesse sentido de se questionar e se aceitar, e o que eu não aceito, eu não quero, o que que eu vou fazer para fazer diferente, né? A gente tem
esse ímpeto ali, né? Esse poder, esse potencial interno também para fazer diferente, né? Vamos nos permitir também, não é? Maravilha. Olha, obrigada mais uma vez, Obrigada. viu? E você faz o seguinte: assistiu todo o episódio, volta, dá play uma, duas, três vezes, porque eu tenho certeza que você achou fantástico. Eu achei. Aqui a gente faz a nossa parte. Agora é com você. Inspire-se e transforme-se.